capítulo 6, de 1 a 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, a Tua palavra está aberta, Senhor. E nesse momento, diante dela, aqui Teu povo reunido, Senhor, nós te clamamos, ó Deus, pela direção do Teu Santo Espírito, ó Deus, a inteira direção dele é a maneira como a Tua palavra será entregue a Teu povo. As Suas explicações, a exposição, as aplicações da Tua palavra, ó Deus, que em tudo o Senhor mesmo esteja nos sustentando nesse momento. Igualmente, ó Deus, que o Senhor trabalhe cada um dos corações, ó Deus, de Teus filhos aqui, para que, ó Deus, ouçam a Tua palavra e a recebam, ó Deus, em seus corações com prontidão. Ó Deus, para que a Tua palavra os refaça, os recrie, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Fala ao Teu povo, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há um tipo de sofrimento que a igreja raramente ela sabe nomear. Não é perseguição declarada e nem é tentação escandalosa. É algo que surge de maneira mais silenciosa, mas que cresce e pode se tornar em algo terrível, devastador para a igreja. Nós estamos falando do desânimo do crente fiel. Veja, é a alma que continua vindo à igreja, abrindo a Bíblia, dobrando os joelhos, mas segue como se estivesse sem ar, como se estivesse sufocando aos poucos. Se há um homem na Escritura que teria razões para se desesperar, para estar sem ar, sufocado, assim, profundamente desgastado, este homem seria Moisés. E o que ele precisa aqui não é de pena. E o que ele precisa aqui não é da nossa simpatia, como muitas vezes nós achamos serem os caminhos para a solução para pessoas abatidas, desgastadas, extenuadas. Não, meus irmãos, o que Moisés precisa é do Evangelho.
assim como todos os crentes que estão nesse desânimo que abate profundamente o coração de crentes fiéis. É do Evangelho que estes crentes precisam. Veja, o capítulo 5, que nós expusemos na semana passada, ele terminou em desastre. Pelo menos em termos humanos, aos olhos humanos. Moisés e Arão, eles entraram diante de Faraó com uma ordem do céu. E eles disseram: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Só que a resposta de Faraó foi terrível. Foi tornar o trabalho ainda mais duro. Nós podemos dizer, tornar o trabalho impossível. Porque Faraó passou então a exigir a mesma quantidade de tijolos sem fornecer palha. Espancou os trabalhadores e ele simplesmente conseguiu voltar o próprio povo contra Moisés. Então Moisés, ele voltou-se ao Senhor e ele disse: ó Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviaste? E de nenhuma sorte, porque não livrastes o teu povo. Nós vimos isso no capítulo 5, versículos 22 e 23. Meus irmãos, são duas perguntas e uma queixa. Por que fizeste isso? Por que me enviaste? E no fundo Moisés estava exclamando: Senhor, eu cumpri a minha parte, tu não cumpristes a tua. Esse é um homem, o mensageiro, o líder escolhido pelo Senhor Deus, aqui completamente desanimado, extenuado, desgastado. Veja, talvez essa oração não lhe seja estranha. Talvez o Senhor já tenha, ou a senhora, ou qualquer um de vocês já tenha perguntado: Deus, por que fizeste isso comigo? Pode ser uma solidão que se prolonga, pode ser um ventre vazio, desejo por um bebê, pode ser os filhos que se afastaram depois de tantas orações, pode ser uma enfermidade invisível que cresce e consome, pode ser o esforço de simplesmente ter que atravessar mais um dia e isso ser profundamente doloroso e difícil. Ou então aquela tentação antiga, que continua sentado ali à porta como se não fosse se levantar e fosse embora. Talvez, queridos, a queixa de vocês seja a queixa de Moisés. Senhor, eu estou tentando fazer o certo e não me parece que estejas fazendo a tua parte. Veja, meus irmãos, se é essa a nossa condição em algum momento, Êxodo 6 nos serve aqui. É a oferta do Evangelho para aquilo que nós temos enfrentado com desânimo. Porque, meus irmãos, a maravilha desse texto aqui não está no que Deus faz, mas no que Deus diz. Em plena crise aqui, meus irmãos, Deus não entrega a Moisés um plano, uma estratégia ou um cronograma. Deus, ele continua uma conversa e nessa conversa com o seu servo, ele prega o Evangelho ao seu servo abatido. De maneira que o nosso tema nesta manhã é o Deus que não falha com o seu povo. Porque é o Deus que fala com o seu povo e o trata com o Evangelho. Nós veremos sobre isso. E aqui o que nós veremos, queridos, é que quase tudo o que Deus diz aqui a Moisés, Moisés já ouvira na sarça ardente. Por que repetir? Veja, porque Moisés começou a andar por vista e não por fé. E muitas vezes nós somos assim, achamos que a Bíblia é repetitiva demais. Alguns que não conhecem tanto a Bíblia acham que os pregadores é que são repetitivos demais.
Meus irmãos, como Pedro, ele olhou para a força do vento e ele tirou os olhos do Senhor e começou a afundar, lá em Mateus 14, verso 30. Moisés também viu o furacão levantado por Faraó e ele simplesmente afundou. O que faz o Senhor? Ele redireciona os olhos de Moisés para si mesmo. Ele não oferece aqui uma verdade nova. Ele não está aqui tentando ser criativo como alguns pregadores de hoje. Ele simplesmente relembra-lhes a verdade que ele já conhecia e que ele tanto precisava. Por isso é que a Escritura insiste em textos como o Salmo 105, verso 5, quando o salmista diz: lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Ou então, Filipenses capítulo 3, versículo 1, escrever-vos as mesmas coisas, não me é enfadonho e é segurança para vós outros. Portanto, queridos, nós somos chamados repetidamente a lembrar quem somos, como Pedro, como Moisés, como todo santo que já viveu. Porque nós esquecemos justamente aquilo de que mais precisamos quando a tempestade chega. Nós esquecemos que Deus não falha com o seu povo. E mais uma vez, nesta manhã, nós seremos lembrados disso. E em primeiro lugar, queridos, nós estaremos vendo aqui no versículo 1, que a palavra rompe o desespero. Em segundo lugar, nos versículos de 2 a 5, que Deus fala a Moisés sobre o que ele já fez. Em terceiro lugar, nos versículos 6 a 8, que ele fala a Israel sobre o que fará. E no versículo 9, nós encontraremos um povo sem fôlego, que precisa do Evangelho e continuará precisando. É sobre isso que nós estaremos meditando nesta manhã, entendendo que quando o desânimo escurece o nosso caminho, o Senhor não nos abandona. Ele nos reergue, lembrando-nos quem Ele é, do que Ele se lembra, do que Ele prometeu, porque Ele é o Deus que não falha com o seu povo. Veja comigo, meus irmãos, novamente, o versículo 1. A palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por poderosa mão os deixará ir. Queridos, em primeiro lugar, nós vemos aqui esta expressão: agora verás. Meus irmãos, aqui nós vemos a palavra que rompe o desespero do povo. Veja, eu quero que reparem no que é espantoso aqui. Deus, ele não repreende Moisés. No capítulo 4, Deus já havia dito a Moisés que ele endureceria o coração de Faraó. Ou seja, Moisés sabia disso. Moisés sabia que Faraó não iria ouvir a palavra do Senhor e simplesmente se render, e simplesmente se entregar. Porque o Senhor mesmo já havia dito que o coração de Faraó seria duro. Contudo, quando tudo aconteceu exatamente como o Senhor dissera, ele acusou Deus. Por que fizestes mal a este povo? Meus irmãos, ainda assim não ouvimos da parte de Deus censura. Nós não vemos o Senhor Deus dar aqui a Moisés um sermão sobre ingratidão. Apenas estas palavras: agora verás. Veja, meus irmãos, alguns crentes vivem sob a mentira de que no instante em que pecam ou duvidam, Deus está pronto simplesmente para deserdá-los. Esse não é o Deus da Bíblia. Moisés, ele foi impaciente com o Senhor. Mas o Senhor aqui, porém, mostrou-se extraordinariamente paciente com Moisés. Esse é o nosso Deus.
o Deus que nos acolhe nas nossas dúvidas, o Deus que nos acolhe na nossa falta de fé, o Deus que nos acolhe na nossa fraqueza de conhecimento para com Ele e nos trata com paciência. Foi assim que Jesus fez com Tomé, foi assim que o Senhor Jesus fez com Pedro, o tratando e o restaurando ao ministério. Diante da impaciência, diante da dúvida, o Senhor foi paciente e o Senhor tratou e lhes restaurou a fé. Veja, meus irmãos, Deus é tardio em irar-se com seus filhos, mesmo quando eles duvidam dele. E notem uma palavra aqui, agora. Porque a audiência com Faraó fracassou exatamente dentro do propósito de Deus. Se Moisés tivesse triunfado na primeira tentativa, de quem pareceria ser a glória? De Moisés. E aqui fica uma lição para nós também todos, nesta igreja que servimos. O Senhor já nos avisou que não seria fácil. Eu sei que o meio evangélico, ele tem muitas expressões de aparente sucesso. Mas eu quero que vocês olhem para a Escritura e se lembrem de uma coisa. O sucesso já existia lá. Nos tempos de Jesus, antes, nós tínhamos líderes religiosos, falsos mestres, com multidões. E com muito sucesso religioso aparente. Mas por toda a Escritura nós vemos casos como o de Jeremias, o do próprio Cristo, que troca uma multidão por um punhado de discípulos, porque sabia bem quais eram as motivações. E diante de todos esses fatos, um aviso do Senhor: ai de vós se vos elogiarem, porque o agrado dos homens é destinado aos falsos mestres. Então, meus irmãos, eu sei que alguns de vocês, muitos de vocês aqui, servem com dificuldade. Às vezes, propõem uma programação, um estudo, uma atividade, e a adesão é baixa. São poucos, dentre os muitos crentes, aqueles que conseguem força, que conseguem dedicação, que conseguem realmente um ímpeto da graça para fazerem aquilo que está sendo proposto. Quando nós vamos para o parque, o número é maior, mas quando é um estudo para estudar a Bíblia, a adesão é baixa. E aí vem o desânimo. Vejam, o Senhor avisou a Moisés e o Senhor também os avisou. Eu, como pastor, eu sei que se eu quiser sucesso, há caminhos de infidelidade que facilmente farão essa igreja encher. Se nós trocarmos algumas coisas que nós fazemos aqui em obediência ao Senhor, em pouco tempo nós teremos dinheiro para estar num lugar com capacidade para 500 pessoas, para 1000 pessoas. Se nós começarmos a prevaricar aqui, em pouco tempo nós vamos juntar muita gente. Mas veja, é o Senhor quem está fazendo as coisas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dEle. E não é pretensão nossa querer tomar o protagonismo do Senhor. Não é pretensão nossa substituir o Deus de toda a terra que age no meio do seu povo, do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo, nas maneiras estabelecidas por Ele. Veja, Moisés está experimentando isso aqui e tem sido difícil para ele. Mas nós também temos vivido das mesmas maneiras difíceis. Veja, o Êxodo, queridos, ele revela um padrão recorrente aqui da ação divina. Deus frequentemente permite que a esperança humana se esgote para que fique evidente que a salvação vem dele e não do que nós fazemos. Deus quer que haja clareza onde Ele age, que Ele é o autor das coisas, Ele é o protagonista das coisas, e não nós. Não é o pastor,
não é a liderança de departamento feminino ou masculino, não é a equipe de música, não é a liderança do departamento infantil. É Deus quem age. E em muitos lugares o sucesso, meus irmãos, é absolutamente falso. Uma verdadeira fraude, porque ele é resultado muitas vezes, nem mesmo da grandeza da ação dessas pessoas, mas de dinheiro, de muito recurso financeiro, conforto. Como eu mesmo já ouvi de um pastor com quem eu trabalhei, que dizia: o templo prega, e um templo bonito prega bonito. E eu pergunto para vocês com muita clareza e sinceridade: será que é esta a pregação do Senhor Deus? A de uma construção bonita que atrai pessoas pela beleza dela? Ou nós estamos interessados naquilo que Deus prega? Quando Deus age, quando é Ele que está agindo, pois é aqui, neste ponto, que nós encontramos Moisés. Veja, esperou Abraão chegar à velhice para lhe dar um filho prometido. Imagine todas as ideias de fracasso que podem ter passado pela cabeça de Abraão e Sara, por esperar anos, décadas, para que uma promessa do Senhor se cumprisse. Esperou Jerusalém estar cercada por Senaqueribe para poder intervir. E, acima de tudo, deixou seu filho permanecer morto e sepultado antes de ressuscitá-lo em vitória. Queridos, é assim que Deus age. Deus escreve a história de modo que ele seja visto como herói. E não haja confusão sobre quem é o herói na história. Por isso, o fracasso humano frequentemente precede a vitória divina na vida do seu povo. Domingo passado eu contei para vocês a história de William Leslie, aquele missionário do Congo, que depois de pregar ali por alguns anos e sair e morrer com a sensação de fracasso, tendo sido sucedido por alguns outros missionários, chegaram lá e encontraram 8 tribos evangelizadas. Deus é assim. Ele faz com que a sensação de fracasso dos seus filhos seja aquilo que preceda a sua vitória. Isso acontece com Moisés, mas isso acontece conosco também. O Matthew Henry resumiu bem este momento, quando ele disse: olha, quando o faraó está no auge do orgulho, e Israel no fundo da miséria, agora é a hora de Deus aparecer. Qual é a aplicação para nós aqui, queridos? Veja, não meça o cuidado de Deus pela temperatura das suas circunstâncias. Não faça isso. O termômetro do seu conforto não serve para medir o amor de Deus. Se o Senhor julgar o favor de Deus pela facilidade do caminho, você estará errado. Você poderá concluir que Ele o abandonou justamente quando, na verdade, Ele está preparando a sua intervenção. Veja, se está sob a mão de Deus, então há propósito. E se há propósito, há também um agora verás guardado no tempo de Deus. Isso se aplica a tudo nas nossas vidas. Talvez você estivesse esperando que a criação de filhos que você dá, ela se exiba e ela floresça como uma coisa incrível. E aí o que iria acontecer? Você seria considerado a mãe do ano, ou o pai do ano, e o herói não seria Deus. Por isso o Senhor retém as coisas. Por isso Ele faz com que pais e mães sintam o gosto amargo do fracasso em suas bocas, em seus corações, até que o Senhor dê graça aos corações dos nossos filhos. E nós possamos dizer: ah, não fosse o Senhor,
Ah, não fosse o Deus da graça, o Deus Todo-Poderoso, que converte corações, que muda vidas. Não queira o protagonismo do Senhor na sua vida, o seu protagonismo no lugar do Senhor na sua vida. Não queira isso. Deseje profundamente, queridos, o protagonismo do Senhor Deus, no seu tempo, na sua hora, dos seus modos. Não o seu. Apenas resista. Apenas obedeça. Veja agora os versículos 2 e 3. Falou Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. De agora verás, nós vemos agora, eu sou o Senhor. Da palavra que rompe o desespero, a angústia, nós vemos agora o nome que sustenta o abatido. Meus irmãos, e aqui está o coração deste capítulo. E como antes nós já ouvimos esta expressão, nós vemos pulsar o coração do próprio livro do Êxodo. Veja, 3 vezes declara: Eu sou o Senhor. Versículo 2, versículo 6 e versículo 8. E esses são os ossos do discurso, meus irmãos, em que tudo o mais se sustenta. Notem aqui o que Deus não está fazendo. Veja, Moisés, ele quer uma saída, ele quer uma explicação, ele quer um plano. Deus, porém, responde da seguinte maneira: Moisés, deixa-me falar-te de mim primeiro. Deixa eu falar de mim mesmo para ti. Meus irmãos, porque a salvação começa em saber quem Deus é. Em qualquer homem, falar tanto de si seria vaidade. Mas em Deus, falar de si é amor. É amor porque não há bem maior que Ele possa nos dar do que Ele mesmo. Isso é o Evangelho. E prestem atenção, o versículo 3, ele levanta uma questão aqui. O texto diz: pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Queridos, Abraão, Isaque e Jacó já conheciam o nome Yahvé. Portanto, a diferença não está entre conhecer ou não o nome, mas entre um conhecimento teórico e um conhecimento experiencial, experimental. Porque os patriarcas, de fato, conheciam Yahvé e conheciam como El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que fazia promessas. Mas Moisés e Israel conheceriam o significado desse nome em uma grande, enorme experiência de redenção. Esse conhecimento seria, meus irmãos, para a vida de Moisés e de Israel, algo experimental. Veja, não era o nome que lhes faltava, mas era experimentar tudo aquilo que o nome significava. Ou dito de maneira memorável, Abraão conheceu Deus como fazedor de promessas, enquanto Moisés o conheceria como cumpridor de promessas. E, queridos, essa é uma das grandes diferenças entre o livro de Gênesis e o livro do Êxodo. Teologicamente e de maneira pastoral, prática. Portanto, queridos, assim, no fundo do poço, Deus não oferece a Moisés simplesmente uma informação nova, como é a fissura, não só do meio evangélico, mas a fissura do meio teológico reformado. Não é informação nova, mas intimidade mais profunda, experimental, experiencial. É isso que está sendo oferecido pelo Senhor Deus aqui. É como um pai que olha para o filho assustado e diz: eu sou
seu Pai. E nessas poucas palavras está toda uma história de amor e de convite. Confie em mim, meu filho. Veja, é isso que está contido na maneira como o Senhor diz aqui: eu sou o Senhor. Porque esse nome, queridos, Yahvé, ele é autoexistente, eterno, imutável. Ele simplesmente não depende de ninguém, ele não envelhece, ele não perde o controle, ele não muda em sua fidelidade. E é esse Deus que está ao lado do seu povo. E nós, queridos, nós conhecemos ainda mais plenamente esse nome, porque nós o conhecemos em Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E foi isso que esse nome fez por nós, foi isso que Cristo fez por nós, ele nos salvou dos nossos pecados. Eu sei que nós temos problemas financeiros, temos problemas de saúde, vivemos em um país bagunçado, para dizer o mínimo. Meus irmãos, não nos faltam problemas, mas nós somos lembrados pela Escritura que o mais grave, incomparável, indiscutível problema que temos é o pecado. E este Jesus resolveu já nos salvando completamente. E Ele mesmo diz que se nós o buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as outras coisas vão ficando no lugar. Elas serão acrescentadas, elas serão ajustadas. Portanto, meus irmãos, uma aplicação para nós aqui é: quando não souber o que Deus está fazendo, fixe os olhos em quem Deus é. O socorro do abatido não está em decifrar a providência, mas em contemplar o provedor. Portanto, descanse no Senhor. Lembre-se que Ele está dizendo para você: eu sou seu Pai. Confie em mim. Eu sou o Senhor. Portanto, até aqui, queridos, nós vimos a palavra que rompe o desespero. E vimos aqui o nome que socorre o abatido. Agora verás, eu sou o Senhor. E em terceiro lugar, veja os versículos 4 a 5. Também estabeleci a minha aliança com eles. Ouvi o gemer dos filhos de Israel e me lembrei da minha aliança. Ele diz: me lembrei da minha aliança. Nós somos colocados agora diante da memória de Deus, meus irmãos. E aqui o texto nos mostra Deus dizendo 4 coisas sobre o passado, e cada uma delas é como um travesseiro para a cabeça cansada. É descanso para o abatido. Veja, ele diz: eu apareci, eu estabeleci, eu ouvi, eu me lembrei. Meus irmãos, ninguém pode pôr Deus em dúvida, e ninguém pode pôr Deus em dívida. Romanos capítulo 11, verso 35 diz: quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído? Agora, por pura graça, queridos, e por pura graça mesmo, é que Deus obrigou-se a si mesmo pela sua própria palavra. O Deus que nada deve a ninguém, comprometeu-se livremente com o seu povo. E vejam, e Ele jamais faltará àquilo que prometeu. De maneira que nós sabemos com muita segurança que os que creem em Cristo, eles pertencem a essa aliança, que Gálatas capítulo 3, verso 7 diz: os da fé e que são filhos de Abraão. Portanto, meus irmãos, aqui em nosso texto, Deus não diz apenas que Ele ouviu orações, mas Ele diz que ouviu os gemidos. Eu ouvi o gemer dos filhos de Israel. Meus irmãos, há momentos em que o crente já não consegue formular palavras.
Ele consegue apenas suspirar, chorar, gemer. E Deus está dizendo: eu sou o Deus que ouve gemidos. Eu sou o Deus cujos ouvidos estão atentos aos gemidos do meu povo. E como diz o salmista no Salmo 56, verso 8, ele não é distante nem indiferente, porque o salmista diz que ele recolhe as minhas lágrimas no odre dele. Meus irmãos em Cristo, nós sabemos ainda mais do que isso, porque Hebreus 4:15 diz que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que se compadece de todas as nossas fraquezas. Veja, quando diz que lembrou aqui, isso não significa que Deus tivesse esquecido. Porque a Escritura deixa claro para nós que quando Deus se lembra, isso significa que Ele entra em ação em favor do seu povo. Israel podia ter perdido de vista a promessa, mas o Senhor não a perde de vista nem por um instante, por uma fração de segundo que seja. E quando ele diz que ele se lembrou, é porque a partir dali ele entra em ação. E ele está agindo em favor do seu povo. Isso nos lembra, queridos, que a nossa segurança não repousa na força da memória que nós temos a respeito de Deus, mas na fidelidade da própria memória de Deus a respeito daquilo que Ele pactuou conosco. Ou seja, nós estaremos esquecidos. Nós não teremos força suficiente para manter vivo e lembrar-nos dos detalhes da aliança, daquilo que temos no Senhor. Mas a nossa segurança está no fato de que Ele, Deus, sabe cada detalhe do que ajustou conosco. E mesmo quando nós mesmos de tão arrebentados e desgastados estivermos e não lembrarmos disso, Ele se lembrará. O Samuel Rutherford, ele escreveu: louvado seja Deus pelo martelo, pela lima e pela fornalha. Porque o martelo quebra, a lima raspa, a fornalha queima. Mas nenhum deles trabalha por conta própria. Por quê, meus irmãos? Porque todos estão nas mãos de um Pai que se lembra da aliança, que tem propósito e que tem o tempo perfeito para aparecer, agir e fazer todas essas coisas. Que o nosso descanso, a nossa confiança esteja em lembrar-nos que Deus lembra, em lembrar-nos da memória do nosso Deus e saber que ela é fiel. Mas o texto continua e nos versos de 6 a 8, ele nos traz os 7 eu farei do Evangelho. O Senhor diz, veja, versículos de 6 a 8, eu sou o Senhor, e vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, eu vos levarei à terra e vos darei por herança. Meus irmãos, nos versos anteriores, Deus diz o que já fez. Agora Deus diz, Ele anuncia aqui 7 coisas que Ele fará. E são 7 promessas. 7 promessas todas feitas na primeira pessoa. De maneira que nós vemos aqui o Evangelho do Êxodo como inteiramente uma obra de Deus. Ele diz, eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei. Veja que não é Faraó quem vai fazer isso. Não é o Estado quem vai fazer isso. Não é o governo, não são políticos. Não é Moisés. Não é o pastor, não é o líder de departamento. Não é o presbítero, não é o diácono, é Deus. Nem o próprio Israel. Não é você que vai fazer. O próprio Senhor é quem salva.
Ao Senhor nosso Deus, queridos, pertence a salvação. E a obra do Evangelho é inteiramente dele. Veja, o verbo no hebraico, gaal, resgatar, fala do parente que compra alguém de volta da escravidão. E aqui está a maravilha para nós. Em Cristo, Deus tornou-se nosso parente redentor. Assumiu nossa carne, se tornou nosso irmão mais velho, o nosso primogênito, e nos comprou não com prata, mas com seu próprio sangue. E agora, por causa dele, sim, Adão todos morrem, nele, em Cristo, todos vivem. Ele diz: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Meus irmãos, esse é o coração da aliança. Emanuel, Deus conosco. E ele diz: e eu vos levarei, vos darei por herança. Porque o Deus que prometeu é também o Deus que conduz a entrega daquilo que jurou dar. Todas essas promessas, meus irmãos, elas alcançaram a sua plenitude em Cristo. Porque é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos resgata, é Ele que faz de nós o seu povo, é Ele que torna-se o nosso Deus, é Ele quem nos conduz a uma herança eterna. E como resumiu muito bem o Philip Ryken, Cristo transformou os eu farei de Êxodo no eu fiz do Evangelho. De maneira, queridos, que para Moisés a redenção ainda viria. Mas para nós ela ecoa nas palavras da cruz, quando o Senhor disse, bradou, está consumado. Este é o Evangelho incrível que resgata o abatido. Esse é o Evangelho incrível que nos deixa muito claro que Deus não falha com o seu povo. Meus irmãos, e qual é a aplicação disso para nós? Veja, combata o desânimo com promessas, não com mero otimismo. Quando não compreender os propósitos de Deus, volte-se para aquilo que Ele claramente prometeu em sua palavra. Nós precisamos lidar com as nossas dores, com as nossas frustrações, com os nossos pensamentos negativos. Nós precisamos lidar com as coisas difíceis da nossa vida de maneira biblicamente orientada. Cada promessa do Evangelho é o que deve nos guiar na luta com estas coisas. Veja, meus irmãos, escolha uma promessa, medite nela e devolva a Deus em oração. Faça algo como, Senhor, Tu disseste, faze conforme a Tua palavra. Era assim que Jesus orava. Se possível, passa de mim este cálice, no entanto, que seja feita a Tua vontade. Da mesma maneira, vamos lidar com as nossas dores. E veja, queridos, a palavra de Deus ela é profundamente honesta quanto às nossas dores. Ela é realista quanto ao nosso desânimo e abatimento. Veja o que diz o verso 9. Ele nos fala de um curto fôlego da alma. Nenhum aqui é super-herói, nenhuma aqui é heroína, nenhuma aqui é herói. Todos nós temos um curto fôlego. E veja o que diz o verso 9. Eles não o atenderam, por causa da ansiedade de espírito e da dura escravidão. Meus irmãos, depois de 7 promessas gloriosas, Israel simplesmente não consegue ouvir. Como alguém resumiu, eu os farei da salvação divina, desembocam num eu não vou do povo de Deus. Porque é com isso que nós costumamos entrar. Como nós costumamos participar desta obra de Deus do Evangelho?
Nós costumamos entrar com os nossos pecados e ainda por cima sobre eles lançar mais uma camada e dizer: eu não vou. E quanto antes nós entendermos que é essa natureza, mais rapidamente nós estaremos concentrados em quem Deus é, no que Deus faz, em colocar somente nele a nossa confiança, descansar dos nossos empreendimentos de autojustiça e buscar as ações dele. Veja, meus irmãos, a expressão traduzida por ansiedade de espírito significa literalmente encurtamento do fôlego. O povo estava sufocado, o povo estava desmoralizado pelo esgotamento dele. Talvez seja exatamente assim que alguns chegam diante da palavra, feridos demais para ouvir, cansados demais para crer. Mas a exaustão do povo não anulava a promessa de Deus. O seu cansaço, o seu desgaste, não anula o que Deus diz, não anula o que Deus prometeu, não anula o que Ele está trazendo, o que Ele vai fazer. Veja, meus irmãos, Cristo, Ele declarou o seguinte, Ele disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está deixando claro onde está vindo, de onde está vindo a nossa vitória. E ela não está vindo do que você é capaz de fazer, está vindo do que Ele fez e vai entregar para você. E o que você vai precisar fazer é descansar daquilo que você faz e atrapalha. É se render, aprender a se entregar. Aprender a se render a Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Veja, queridos, o nosso fôlego pode faltar, mas a fidelidade de Deus jamais faltará. Concluindo, meus irmãos, vamos falar sobre uma taça que passa 4 vezes. Voltem aos versículos 6 e 7 na sua Bíblia. Veja, a tradição pascal associou 4 taças às grandes promessas de Êxodo 6. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, tomar-vos-ei por meu povo. E queridos, e foi com o cálice, na noite em que foi traído, que Jesus ele declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E aqui está, portanto, o evangelho antecipado no Êxodo. Porque Deus tira da escravidão, liberta, resgata e recebe pecadores como o seu próprio povo. O cordeiro pascal apontava para Cristo em 1 Coríntios 1,7. Quando lá Paulo diz, 5,7, quando Paulo diz: olha, Cristo, nossa Páscoa foi imolado. Veja, preste atenção, se você ainda não pertence a Cristo, você permanece escravo do pecado. Então você precisa fugir para Jesus. O único que pode tirá-lo, o único que pode livrá-lo, o único que pode resgatá-lo, o único que pode fazê-lo filho de Deus. Mas se você é cristão e está abatido como Moisés, a lição para você nesta manhã é: pregue o evangelho ao seu próprio coração. Repita, repita, repita as promessas de Deus para você mesmo. E se volte para Deus, declarando-se confiante nestas promessas. Sim, nós somos pecadores, mas Deus. Sim, somos indignos, mas Deus. Sim, nós falhamos, mas Deus se fez redentor na carne e no sangue do Senhor Jesus Cristo para nos livrar, para nos salvar. Meus irmãos, Cristo morreu,
foi sepultado, ressuscitou e subiu ao céu para resgatar o seu povo e para trazê-lo para si. Ele fez isso. E é assim que Deus está falando agora, ao pé do ouvido de cada um de vocês nesta manhã. Eu sou o Senhor. E repetindo todos os eu farei, da promessa divina que termina em dizer para você agora, e dizer, olha meu filho, minha filha, eu fiz. Eu fiz. E é assim que eu te consolo. E é assim que eu te animo. E é assim que eu vou te resgatar de uma maneira definitiva, completa, total. Queridos, Deus não se esqueceu de quem nós somos. Não nos esqueçamos, nós, de quem Ele é. Ele é o Senhor, que não falha com o seu povo. Que Deus os abençoe.